Eu fui salvo aos 14 anos, hoje estou com 84, quase 85. Então eu quero dizer que por 70 anos tenho visto todos os tipos de tragédias na igreja. Guerras e rumores de guerras, homens populares irem e virem e assim por diante. Mas ao continuar olhando para Jesus, lendo a palavra e lembrando esses caminhos antigos que meu pai costumava falar muito, todas as outras coisas eram como trivialidades. Eu disse muitas vezes que eu não vim a Jesus como um antigo hino inglês que costumávamos cantar muitas vezes, disse: eu cheguei a Jesus pois eu estava cansado e desgastado. Eu não vim por isto porque eu tinha 14 anos e eu não entendia o zelo do meu pai por Deus. Eu não vim porque fui condenado pelo pecado, eu vim por causa das lacunas na minha vida. Por exemplo, ele apreciava a leitura da palavra de Deus e apreciava ir para reuniões de oração que duravam meia-noite de oração. E também, mais do que qualquer outra coisa, ele gostava de ser um pregador nas esquinas das ruas. E que, você se lembra do hino? A minha fé olha para ti, ó Cordeiro do Calvário. Bem, a última estrofe diz: que tua rica graça conceda força ao meu coração fatigado, meu zelo inspira. E meu pai havia inspirado zelo. Deus tirou o mendigo do monturo. Ele mudou completamente o meu pai. Ele mudou para um determinado sistema de religião que o fez temeroso e favorecido pela sagacidade de pregadores e tudo mais. E ele nasceu de novo maravilhosamente através da pregação de David Matthews, que passou pelo avivamento galês. E foi ele que escreveu o clássico, que ainda é um clássico, Eu Vi o Avivamento Galês. Bem, meu pai nunca tinha estado em reuniões como aquelas, com o fervor e a alegria. Particularmente eu me lembro de ver David Matthews quando eu tinha 5 anos de idade. Eu nunca tinha visto alguém pregar aquela forma. A sua boca tinha uma forma oval e ele tinha um cabelo ondulado preto e ele tinha um zelo e uma alegria no Senhor. Isso mexeu com meu pai e ele foi salvo. Bem, como resultado disto, como eu disse, ele se tornou fervoroso no espírito devocional ao Senhor. Eu nunca o vi abatido. Eu nunca ouvi sugerir a respeito de desistir. Mas quero dizer, quando ele foi salvo, ele jogou fora o seu interesse no futebol profissional e tudo mais. O que naturalmente se tornou um estilo de vida na Inglaterra. Depois que você fosse salvo, você nunca ia a um cinema, você nunca ia a um jogo profissional, pois há tanta profanação nestes locais. E quando eu vi isso e eu vi a alegria, apesar de nós vivermos em uma pobreza relativa, não tínhamos muito dinheiro, pois meu pai era um operário. E como resultado disto, como eu disse, aos 14 anos ele me leva para uma reunião de meia-noite de oração com outros 3 homens lá, e eles oravam, e o meu pai, que era um homem grande, tirava o seu casaco a 1h da manhã em uma sala que não tinha aquecedor e orava com fervor e lágrimas. A partir daquele dia, reconheci que havia algo muito além do que um cristão padrão tinha. E depois disto, claro, fui para as aulas metodistas, e eu tinha 14 anos e estava cheio da alegria do Senhor, e quero dizer, as pessoas falavam como se Deus vivesse com eles o tempo todo, e ele vivia. E havia o mesmo tipo de zelo lá. Quero dizer, mesmo nos dias por volta de 1900, bem, em torno de 1912, pouco antes da Primeira Guerra Mundial acontecer, tinha meia hora de músicas cantadas antes do serviço da noite de domingo. Mas eles não cantavam coros, exceto coros de hinos. Eles cantaram grandes hinos como E Pode Ser e por aí vai. E você via homens que explodiram na reunião quando eles estavam cantando E Pode Ser que eu deva ganhar. E de repente gritavam, Minhas correntes caíram. Um velho homem pulava e as lágrimas rolaram em seu rosto. Ele iria gritar isso até o final. À nossa esquerda víamos uma mulher, e eu costumava observá-la porque o seu pescoço começou a ficar vermelho e em seguida ela estourava de repente com um aleluia, sabe? Mas eu nunca tinha visto nada como aquilo. Então, nesse mesmo período, Samuel Chadwick estava pregando em Leeds, e ele teve um avivamento a nível local em Leeds. E as conversas em nossa casa eram sobre os missionários, pois nós quase nunca tínhamos um jornal. Não havia nenhuma conversa sobre filmes, obviamente, pois eles estavam apenas começando a surgir naquele período. Meu pai pegou um ônibus até a cidade e outro ônibus da cidade para Doncaster, e depois andava o resto do caminho para a congregação, e ficou lá por uma semana e voltou radiante dizendo como que tinha sido o encontro no cenáculo que estava começando. Porque Smith Williams foi um dos professores lá e todos aqueles caras. E ninguém naqueles dias com desdém dizia que cura pela fé é falsa cura, pois tinha evidências vivas de pessoas espontaneamente saindo de cadeiras de rodas e assim por diante. Mas não foi só isso. O principal foi a transformação da personalidade. Eles voltavam para as igrejas e tinham reuniões de oração. Em nossa cidade tinha um pequeno homem que eu acho que ele não pesava mais do que 50 quilos. E por anos ele jejuou e orou. Ele era um pentecostal despreocupado. Na verdade, sua esposa disse que ao ouvi-lo orar quando estava em outra sala, era como um homem tendo um encontro pessoal com Deus. Ele luta com Deus.
Então George Jeffreys veio em 1927 e toda a cidade foi sugada em 3 semanas com o Espírito Santo. E a igreja está lá hoje. É chamado Bridge Street em Leeds, Inglaterra. E aquela igreja ainda em seu 3º alargamento. Enquanto outras igrejas estão diminuindo, eles ainda são os mesmos. Eles nasceram no fogo, eles permaneceram no fogo. Mas eles mantiveram a oração o tempo todo.